Olá, amigos, muito boa noite. Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária, aqui com um amigo de vocês, Mauro Negruni. E, opa, quem aparece em primeiro lugar para conversar com a gente? Valéria Silva, nossa querida amiga, que já está nos dando o tradicional primeiro boa noite da nossa transmissão. Boa noite, Valéria Silva. É uma honra e um prazer enorme te ter por aqui. Olha aí, Guilherme Parreira também está entrando aí. O pessoal está afiadíssimo, né? Eu acho que o assunto, talvez, para quem recebeu aquele cardzinho, aquele aviso, também deve ter interessado. Nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre SPED e vamos falar especialmente hoje sobre o Bloco H. Quando pedi para o nosso pessoal da produção fazer o card, coloquei as principais alterações da FD, ICMS e IPI. Mas eu acho que vale a pena a gente se deter. Estava na hora da gente se deter também sobre o Bloco H, porque eu acho que tem algumas coisas que ficam mais importantes neste primeiro momento. E depois, na semana que vem, ou no máximo na outra, a gente então detalha os outros efeitos de bloco B, bloco C e assim por diante, tá? As alterações de bloco D, e aí a gente pode ter uma melhor conversa se a gente segmentar, tá? Até porque também tenho percebido que as nossas colunas, eu me empolgo aqui conversando com vocês, a nossa coluna tem ficado longa. E para quem assiste depois no ambiente de trabalho, ou para quem assiste no celular, acaba ficando um pouco longo, né, os nossos vídeos. Então eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais concisa, né, tratando especificamente de cada um dos assuntos que eu acho que vai ficar mais legal. Mas se não ficar, a gente reformula e dá um jeito, né? A nossa interatividade aqui permite uma série de sugestões, uma série de ajustes, e como eu sempre digo para vocês, quando a gente pode, a gente faz ao vivo, como é o caso de hoje. Hoje é dia 19 de agosto, são 19 horas e 49 minutos, né, pelo horário de Brasília. E Odete Sanches está com a gente aqui, Dianes Frison está com a gente, a colega professora Marta Verona está com a gente também. É um prazer, Marta, te ter por aqui. Que bom que tu está aqui com a gente. Não vamos falar sobre e-social, já falamos em outros momentos, né? Hoje nós vamos falar sobre outras reformulações do SPED, mas é sempre muito bom ter a amiga por aqui. O Cristiano Carlos Hoover está com a gente. Egberto Coelho, professor Egberto Coelho, sempre muito bem-vindo. Todos são bem-vindos, né? Mas o professor Egberto tem um carinho com a gente aqui, já mandou livro, já sorteamos livro, já fizemos alguma bagunça aqui em conjunto. Uso sempre faço questão de dizer isso, porque é importante a gente dar os méritos para quem faz acontecer. Eu uso sempre o livro do professor Egberto Coelho nas salas de aula, colocando as questões de DCTF Web, sobre PDComp Web, sobre FDR-Inf. Me utilizo, sim, do conhecimento do professor e do levantamento que ele fez, inclusive com o mapeamento das obrigações, com os referidos embasamentos legais, colocando lá qual é a instrução normativa e assim por diante. Porque de memória, às vezes, a gente acaba não se atendo. E no próprio material do PPT também eu acho que fica muito maçante, começa a botar muita lei, muita coisa, então a gente seleciona algumas coisas e outras a gente utiliza o livro do professor Egberto Coelho, que é sempre muito legal a gente também compartilhar. Não é, professor? O Juliandre Damo está com a gente também, o Diego Fraga também. Então, assim, gente, eu até peço desculpas que eu não tenho pedido aqui para o pessoal colocar as cidades onde falam, né? Mas, enfim, fiquem à vontade aí, quem quiser colocar aí de onde está nos assistindo. Para a gente sempre é uma honra saber que a gente está chegando em lugares mais distantes do nosso local aqui, sede
nas segundas-feiras eu faço questão de estar aqui na Decision. Eventualmente vocês assistem uma coluna gravada, né? Porque eu estou em algum canto, em algum lugar do Brasil, então aí a gente só se socorre das colunas gravadas. Mas hoje estamos ao vivo, tomando chazinho aqui, ao vivo junto com vocês. Bem, acho que já deu tempo do nosso pessoal que costuma chegar um pouco mais tarde, por motivos quaisquer, e tá tudo certo, né? Até porque a tecnologia hoje nos permite, do tipo, olha, assistir daqui para frente, perdi o comecinho, quero ver se tem alguma coisa interessante. Aquele enrolation que o Mauro Negroni faz no começo para que o pessoal tenha tempo de chegar, né? Então, quando chega num determinado número de pessoas, a gente começa o nosso trabalho aqui, né? Até por conta do horário, para poder também liberar vocês. Vocês sabem que a nossa meta aí é uma coluna de aproximadamente 30 minutos, tá? Bom, eu tô aqui e fiz, né, com uma colinha que sempre faço, né? Fiz a impressão de um pedaço, e é o pedaço do bloco H, para a gente conversar aqui sobre a FD ICMS-IPI a partir, então, do layout 14, e cujo o PVA é o 3.0.2, né? 3.0.2, né? Essa atualização saiu em maio e foi publicada, e a gente tem algumas depois saiu o COTEP, enfim, né? Então, tem algumas questões que eu acho que são importantes para a gente conversar a partir do bloco H, as informações referentes a esta obrigação da FD ICMS-IPI. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, por favor, já vai colocando aqui, porque a gente faz uma coisa sempre muito interativa. Eu tive semana passada, na quinta-feira, dia 15 de agosto, foi a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Lá tinham 2.000 e tantos profissionais da área contábil. Palestrei, dividi o palco lá fazendo um debate com o professor Edgar Madruga. Foi um momento muito bacana, mediado pela delegada Nádia, que é lá do Conselho de Contabilidade da Serra, de Caxias ou Farroupilha. E aí a gente teve a oportunidade de debater, então, sobre várias questões do compliance, né? E aí muitas pessoas dizem, olha, eu te assisto lá na segunda-feira e tal, né? Muitos dizem, olha, eu te assisto, mas eu não consigo assistir na segunda-feira, eu assisto após e tal. E tá tudo certo, é isso aí mesmo, né? Então, quem pode assistir ao vivo, bacana, pode fazer interação aqui, fazer perguntas, né? Bom, o Idacir do Prado tá em Foz do Iguaçu. Olha, Foz do Iguaçu. Eu tenho a expectativa de que vou dar aula em Foz do Iguaçu. Não está certo ainda, não recebi a grade, a proposta de agenda, mas é um dos lugares onde eu gostaria de dar aula, em Foz do Iguaçu. Também tem a turma de Caxias do Sul, que parece que agora fechou, também da BSSP, no MBA de Auditoria e Compliance Tributário, e aí parece que parece que eu vou ser escalado para essa turma de Caxias, né? Então, vamos ver. O pessoal estava me cobrando, o pessoal da turma de Porto Alegre também estava cobrando que eu fosse dar aula por aqui, e estou fazendo um esforço, negociando uma agenda aí, parece que confirmou alguma alteração para a gente poder dar aula aqui em Porto Alegre também, tá? O Juliandre Damo, desculpa, Juliandre, tá em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, e teve na palestra de Convenção de Contabilidade. Parabéns. Muito obrigado, Juliandre. Foi um prazer estar com todos os contadores lá naquele evento, que foi um evento muito bem organizado. Parabéns à equipe do CRC do Rio Grande do Sul, da Academia Gaúcha de Contabilidade, né? Academia que representa e organiza também a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Estão todos de parabéns, né? A presidente Ana Tércio, o presidente da LAVEC, que é o presidente da academia. Então, assim, estão todos de parabéns. Estava muito, muito bem organizado. Até a gente teve que fazer uma modificação lá, porque nós estávamos escalados para fazer o painel
num auditório menor, e pelo número de participantes a gente teve que passar por um auditório maior, e transcorreu com tranquilidade, né? Então, movimentar 1.000 e tantas pessoas de um lugar para outro não é um negócio muito simples, né? E o pessoal fez com toda tranquilidade, foi muito bacana ver que as pessoas são educadas e que estão colaborando, né? Então, foi tudo muito bom, eu imagino que foi tudo muito bem. Claro que tinha gente que estava reclamando na fila, poxa, tem que sair de um lugar, aí para o outro e tal. Acontece, né? A gente também não tem como prever todas as coisas que vão acontecer. E aprendizado sempre acontece, nos eventos sempre acontece, né? A Raquel Schmidt está com a gente, muito boa noite, Raquel. Rita de Cássia Costa, boa noite. Eduardo Assis, vem para Minas, vou dar aula em Minas não me lembro exatamente, mas eu acho que é em outubro vou dar aula em Minas. E na Bahia, não, vem quando? Rita, eu não sei te dizer, mas assim, eu vou assim que eu puder, eu vou para a Bahia, gosto muito da Bahia, e sempre que posso, dou uma passadinha por lá e é muito legal estar com os baianos, né? Teve uma época que eu estava prestando consultoria para uma empresa com sede em... Como é que é o nome daquele lugar? Ao lado da Bahia, ali, que faz a divisa no aeroporto, ali logo depois, né? Alguma coisa Miller, pode ser? Naquela rodovia que é a rodovia verde, lá dos Cocos e tal. Então, eu usei muito o aeroporto ali de Salvador, né? Beatriz Miller, de Blumenau, Santa Catarina. E, bom, vamos lá, vamos para o nosso conteúdo e as outras pessoas que vão agregando junto com a gente. A gente vai transmitindo aqui e vamos embora, né? Então, bacana, estamos chegando na Bahia, estamos chegando em Blumenau, estamos chegando no interior do Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, estamos chegando em todos os lugares aí que o pessoal está nos dizendo aqui. É muito bacana, a gente está todo mundo junto. Bom, vamos falar então do layout da FD ICMS-PI, do layout 14. Olha só. Vamos começar por aquilo que já existia, pode ser? Então a gente vai falando aqui sobre as coisas que já existiam, né, no bloco H da FD ICMS-PI, né? Então, uma dúvida que era muito recorrente ficou um pouco melhor esclarecida nessa versão do guia prático, falando sobre a questão do efeito do imposto de renda. Então, assim, quando a gente tinha lá em 1970 o ajuste CINE-F sem número, a gente tinha aquela questão do livro. Eu só quero ver uma coisa aqui, porque convênio CINE-F. Eu sempre chamo de ajuste, é um convênio CINE-F, né? Tá? Você faz todas, definir o layout padronizado de todos os livros de registro de entrada, registro de saída, apuração e tudo mais. Então, lá no ajuste CINE-F, o convênio CINE-F sem número de 1970, ele já previa a posição do inventário. E aí, quando foi criado a FD ICMS-PI no bloco H, para quem não sabe, tá? Bloco H já se pensou em fazer a recepção dos dados do bloco K no bloco H. Eu já falei isso aqui, inclusive, em alguma coluna, tá bem? Mas o bloco H, ele tem correlação com o livro P3, o livro de controle da produção e do estoque, para as empresas que realizam produção, né, manufatura, e também para aquelas que precisam apresentar controle de inventário, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque tem algumas empresas que não precisam informar a EFD completa, mas precisam fazer a escrituração do inventário. Mas, pegando a questão do imposto de renda, vamos lá. Para efeito de imposto de renda, o bloco H, ele precisa estar com os bens de inventário além do que não é exigido na FD ICMS-PI. Então, assim, para efeito da FD ICMS-PI, eu preciso ter todos os bens que compõem a
parte do estoque. Então, matéria-prima, os produtos em processo. Eu não me lembro se eu já expliquei isso aqui. Mas já fiz sim. Já fiz uma ou duas lives sobre o Bloco K e expliquei as categorias das mercadorias. Então, produto em processo não é aquilo que se costuma pensar que é produto em elaboração. Não é. Produto em processo é uma coisa, produção e elaboração é outra. Um é conceito contábil e o outro é conceito tributário, tá? Bom, então, além dos itens que são exigidos na FDI e CMS-PI por natureza característica de crédito ou débito de PIS, de CMS ou de IPI, e que, portanto, precisam estar escriturados, todos os bens que movimentam nas notas fiscais, também para efeito de imposto de renda, se eu quiser que a minha FD e CMS-PI dê suporte para o meu imposto de renda, eu também preciso preencher o campo 11, que é o valor do item IR, que é o campo 11, lá do registro H010. Tá? Lá no item, quando eu botar no H010, eu preciso preencher este campinho aqui, ó, o valor do item para efeito de imposto de renda. Este valor do item para efeito de imposto de renda é aquele que vai remeter para o meu custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo médio do estoque daqueles itens remanescentes que, por diferença em estoque inicial, né? Estoque final é igual ao estoque inicial, mas compra, então, aquela fórmula da contabilidade tem que bater com o meu livro de inventário do final do período. E qual é o período, hein, Mauro? Bom, o período é assim. Quando a gente vai fazer o bloco H, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, o meu imposto de renda é anual ou trimestral? Se ele for trimestral, quando eu levanto a posição financeira da demonstração, quando eu vou publicar a demonstração trimestral, eu tenho que fazer o levantamento do balanço. Portanto, vou ter que fazer o inventário. Vou ter que dar a posição econômica, financeira, contábil, societária, tributária da empresa. Portanto, se eu tenho apuração trimestral com distribuição de lucro trimestral, né, com apuração efetivamente trimestral, eu vou então fazer o meu livro de inventário trimestralmente. Se eu for, e o livro de inventário ele pode no máximo compor até 2 meses. E é por isso que tem aquela regrinha que muita gente se perde, que o inventário, quando é anual, e o meu inventário fiscal coincide com o meu inventário societário em 31 de dezembro, né? Porque o societário pode ser em qualquer período, definido lá no estatuto, na composição, no ato societário da composição da entidade, mas também pode ser que eu faça coincidir a contabilidade com o tributário, né? O gerencial com o tributário, lá em 31 de dezembro, para facilitar a minha vida. Pode ser? Pode. E aí, quando você vai dar posição de inventário de 31 de dezembro, você tem até 60 dias para fazer a escrituração. É por isso que o PVA dá erro. Tem gente que quer apresentar em março o livro de inventário de 31 de dezembro. E aí o PVA não aceita. O programa validador não aceita, porque ele aceita que tu entregue em janeiro, pode ser, mas até fevereiro. Então, até a segunda competência eu tenho que mandar, ok? Então, é por isso que eu tenho que... Mas eu posso mandar em janeiro? Pode. Tem gente que diz assim, mas eu tenho que mandar em fevereiro. Tem que mandar até... E eu brinco que deve mandar, né? Porque sempre tem a opção da multa. Mas... se eu não quiser ter multa, eu sei, eu estou brincando, tá, gente? Mas assim, eu devo mandar até 28 de fevereiro a minha posição de inventário. A posição, ou seja, que eu vou mandar no movimento de fevereiro. Então, se o meu estado cobra que eu mande FD e CMS-PI dia 5, então eu tenho que mandar até 5 de março
o movimento de fevereiro contendo o inventário de dezembro, se eu não mandei durante fevereiro com o movimento de janeiro. Mas pode mandar antecipado, Mauro? Pode. Eu tenho até 28 de fevereiro, até o exercício de fevereiro, 28 a 29 de fevereiro, que eu mando nos primeiros dias de março, a posição do meu inventário. Ah, mas então pode antecipar? Claro, não pode postergar. Poder não pode, né? Portanto, se eu postergar, então aí eu tenho a imposição de algum tipo de penalização. Ok? Muito bem. O André Luiz da Silva entrou com a gente. A Euzileia Araújo está com a gente também. A Nailde Melo está com a gente também. Tudo bom, Nailde? Nossa amiga da... agora não vou me lembrar da TV, mas tudo bem. A Nailde também é nossa ouvinte assídua e nossa espectadora assídua. Marisa Kensi, né, convidando aqui o pessoal, eu acho, o Éder Gerck e Maquele Pinheiro. O Éder vai certamente entrar com a gente. A Liliane Tchep também está com a gente. Regiane Bahia Cândido também está com a gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Então, falamos da abertura do bloco H. O período, então, já explicamos, né? Até aqui está tudo igual, né? Com uma explicação melhor através da Receita Federal do Brasil, que colocou, inclusive, o artigo 3º do parágrafo 5º da Instrução Normativa RFB 1420 de 2013, e com a nova redação da Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1486 de 2014, que permite, então, que dá suporte para que a Receita Federal do Brasil recepcione os dados de inventário e utilize nas suas auditorias o resultado deste inventário declarado em meio digital na FDI ICMS-PI para efeitos de comprovação da posição de estoques, da posição de inventário da entidade. Muito bem. Vamos lá. Tem pergunta tem prioridade. O Tiago Mendes entrou e está com a gente, e o Diego Fraga mandou. Algumas empresas entregam o bloco H de forma mensal. Se eu apurar, assim, vamos lá, é o que a gente vai falar aqui agora, tá? Eu tenho, obrigado, Diego, e aí nós vamos falar exatamente sobre essa questão. Então, quando eu tiver a FD ICMS-PI do grupo KNAI, dos códigos 4681, dígito 8, /01, que é o comércio atacadista de combustíveis, de álcool comburante, que são os combustíveis, tá? Exceto óleos lubrificantes. E 4681.8, /2, que é o comércio retalhista de combustíveis, ou seja, aqueles que fazem a venda de combustível a varejo. O comércio são todos atacadistas. Mas quem abastece, quem leva com caminhão e abastece os postos de combustíveis, assim como os atacadistas de venda de combustíveis, eles precisam, por conta da legislação, porque estão enquadrados no KNAI 4681.8, /1 e /2, eles precisam mandar mensalmente os arquivos de inventário dentro da FD ICMS-PI. Então, uma exceção também, Diego, mas tu tem razão. Sim, precisa mandar o H de forma mensal. Perfeito. Tá? Também é preciso, deixa eu ver onde é que está aqui, o pessoal de construção civil, que também não falei. O pessoal da construção civil é dispensado, tem inscrição estadual, né? Muitos têm inscrição estadual, mas não precisam fazer a escrituração de todos os documentos, porque não são contribuintes do ICMS, né? Eles têm inscrição estadual, mas eles não são contribuintes do ICMS, né? Desde que sejam construtora mesmo, incorporadora, e utilizam a emissão de notas para fazer a movimentação dos bens do ativo imobilizado, aqueles andaimes,
caixas para fazer isso, para fazer aquilo, enfim, aquelas, né, circunstâncias, aqueles materiais todos, equipamentos todos para fazer a composição, a execução de uma obra. Então, eles transitam com bens, mas não são contribuintes do ICMS e que precisam mandar o livro de inventário todos os anos. E eles, apesar de serem dispensados, salvo alguma instrução estadual, a regra geral é mandar uma vez por ano, e aí as construtoras precisam mandar o livro de inventário anualmente, as construtoras, e basicamente o que elas têm é bloco 0 e bloco H. Por quê? Porque não vão ter apuração no bloco E, não vão ter escrituração do bloco C, não vão ter bloco G, crédito sobre o ativo imobilizado, né, do ICMS, porque não são contribuintes do ICMS, portanto não vão ter SIAP e assim por diante, tá? Então não tem os demais blocos da EFD, não vai ter bloco K e coisas do gênero, tá? As construtoras, é o que eu estou falando aqui, as construtoras, tá bem? Bom, e aí nós vamos chegar então no registro H005. O H005, que é o total do inventário, sofre como é que eu vou dizer isso? Sofre uma crise de identidade quando a gente vai interpretar, porque a gente não sabe qual é a chave. E a chave do registro. E a chave do registro é o próprio código H005, mais a data do inventário e mais o motivo do inventário. Então, Mauro, tu quer me dizer que eu posso ter um livro de inventário para cada uma das situações? Sim, eu tenho lá a situação de inventário. No final do período, na mudança na forma de tributação de mercadoria. Olha, quando uma mercadoria entra no regime de ICMS-ST ou quando ela deixa o regime de ICMS-ST, ela precisa ter um livro de inventário dando a posição destes bens no livro de inventário no bloco H, no mês em que ocorrer a troca do regime, com o motivo 02. Ah, mas então, parei um pouquinho. Pode ser que um item saia do regime de substituição tributária em dezembro e eu ainda tenho que dar a posição de inventário de dezembro. Sim. Então, tu vai ter uma posição de inventário de motivo 1 e uma posição de inventário de motivo 2. Nessa posição de inventário de motivo 1, vão estar arrolados todos os bens que eu queira, compatíveis com a minha movimentação de contábil, e vou ter também um outro inventário, um outro bloco de inventário com motivo 2 dos itens que deixaram da substituição tributária para o regime geral de débito e crédito. Sim, com a mesma data de inventário, enviados no mesmo período, só que vão ter motivos diferentes. Então, eu vou ter dois inventários, pelo motivo 1 e pelo motivo 2. No motivo 1 vão ter todos os itens e no motivo 2 vão ter só os itens afetados pela mudança do regime tributário. Ok? Então, essa é uma situação. Olha o cacuete que dilambeu o papel, né? Então, essa é uma situação que muita gente peca, porque acha que tem que juntar as duas posições de inventário. E não. Por quê? Ah, mas Mauro, se for em 31 de dezembro, as quantidades serão iguais. É verdade, as posições de inventário serão iguais. Aí eu pergunto para vocês, um item que estava sujeito à substituição tributária, que valia 100, mais 10 de substituição tributária, no livro geral, ele está lá como 110, porque ele ainda está dentro do regime da substituição tributária. No inventário do regime que deixou a substituição tributária, ele vai estar por 100. Por quê? Porque o custo dele, que era R$10 de substituição tributária, eu vou tomar como crédito novamente e vou desacoplar do custo do produto. Ok? É assim que se faz. Imagina que não haja coincidência de datas. Eu estou lá em agosto, uma série de produtos deixou de estar em substituição tributária, ou deixaram de estar em substituição tributária. O que eu vou fazer? Vou fazer um inventário desses itens, vou dar a posição para o fisco, dizendo, olha, eu tinha X canecas com substituição tributária,
E agora eles deixaram de substituição tributária. Por quê? Porque eu disse lá em janeiro que tinha substituição tributária. Vamos imaginar que seja anual. Mandei lá em janeiro, dizendo que em 31 de dezembro eu tinha tantas canecas com substituição tributária. Mandei aquilo lá. O item estava custando 110. Não comprei, não vendi. Seja. Agora, em agosto, o item deixa de estar em substituição tributária. O que vai acontecer? Vou mandar um registro do bloco H com aquele item, dizendo que agora o custo dele não é mais 110, é 100. E que, portanto, ele vai ter um crédito como ajuste lá no registro E100 e alguma coisa que não me ocorre agora, com crédito da substituição tributária pago antecipadamente, que agora vai virar crédito para aquele contribuinte, porque está se creditando sobre o estoque, deixando de ser substituição tributária e, portanto, afetando o custo daquele item. Ok? Então, assim, eu posso ter inventários por motivos diferentes, inclusive na mesma data. Quando não ocorre na mesma data, todo mundo se lembra de colocar. Mas quem tem apuração trimestral, como já falamos no início da transmissão, também pode ter essa situação, ok? Coincidir a troca de regime com outros motivos, tá bom? Então eu tenho os motivos: final de período, então encerramento do exercício, mudança da tributação do ICMS, solicitação de baixa cadastral, paralisação temporária ou outras situações. Então, eu tenho que dar a posição de estoque para dizer, olha, eu estou encerrando as atividades por aqui, né? E é uma baixa cadastral, pode ser tempestiva ou intempestiva, né? Na alteração de regime de pagamento, na condição de contribuinte, então, eu estou mudando a posição de regime de pagamento. Então, assim, eu tinha o benefício de fazer o pagamento a posteriori, agora eu não vou fazer porque caiu, então eu tenho que, quando o produto entrar, eu já tenho que fazer. É muito comum esse caso aqui, por exemplo, assim, ó, eu não tenho inscrição estadual de substituto tributário, mas agora eu tenho, o meu fornecedor tem inscrição de substituto tributário no meu estado. Então, quando eu recebia, antes vinha uma guia, e agora não vem mais a guia. Então eu tenho que fazer um inventário para dizer, olha, até aqui esses caras estavam pagos e daqui para cá não estão mais pagos, né? Ou quando eu vou remeter. Então eu tenho que dar a posição de inventário nesses casos. Olha só, o professor Luiz Eduardo Azambuja, grande amigo, meu amigo de muitos e muitos anos, está aqui com a gente. Muito obrigado. Bons esclarecimentos, diz o Eduardo Azambuja. Muito bom te ver por aqui, meu amigo. Grande parceiro, nosso parceirão lá do escritório da Decision em São Paulo. Muito bom, Eduardo. Uma surpresa muito grata te ver por aqui. Tiago Mendes agradecendo aqui as nossas explicações. O Anderson Rodrigo entrou com a gente. Daniel Novaes está com a gente também aqui. O Cláudio Teshima também está com a gente aqui. Professor, se eu não estou enganado, o professor Cláudio Teshima. E o professor Luiz Eduardo Azambuja indicando outras pessoas para poder curtirem aqui as nossas lives. Obrigado, meu amigo Azambuja, grande parceiro. Muito bem, vamos adiante então, porque nós temos, estamos quase na hora aí. E vamos lá. Então a gente vai fazer, conforme o tipo de inventário a gente vai fazer. E qual é a novidade no bloco no layout 14? A grande modificação é que agora a gente tem um motivo tipo 06. Esse motivo tipo 06 é exatamente para as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que vão permitir restituição, ressarcimento e complementação, conforme definir a UF na qual a minha inscrição estadual está sujeita. Então, esta é a novidade acho que dá para enxergar aqui, né? O motivo 6, que é a nova situação de um novo motivo de inventário, ok? E para que são esses? São aqueles casos em que, se eu tiver alguma movimentação no registro C180, entrada de mercadoria sujeita ao ST, C185, todos esses são de entrada ou saída. C180 de entrada, C185 de saída,
C330, C380, 430, 480, 815 ou 870. Então, se eu tiver algum desses itens, ou seja, eu transacionei com mercadoria sujeita à substituição tributária, eu vou ter que, porque o PVA vai me exigir, em um inventário com o motivo 06 naquele período. Ou seja, bom, está querendo me dizer que se eu comprar e vender mercadorias, comprar ou vender mercadorias com substituição tributária, eu obrigatoriamente vou ter que fazer um inventário com motivo 06 relacionando os bens que estão sujeitos ao controle do ICMS-ST? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo a partir de janeiro de 2020, por regulação de cada uma das UFs. Ou seja, o ICMS-ST era complicado e agora ele ficou muito mais complicado. Por quê? Porque eu tenho todo um regramento para recepcionar e escriturar as notas fiscais sujeitos ao controle, ou sujeitos ao regime da substituição tributária. Mas então eu tenho que me preparar para fazer isso? Sim, deve. Cada uma das UFs vai regulamentar e se espera agente tributário, agente legislador, que todas as UFs passem a adotar esta forma de controle do regime da substituição tributária para ressarcimento, restituição e complemento. Ah, mas então significa que vai vir o complemento para todas as UFs? Não necessariamente. Por quê? Porque esta forma de fazer o bloco H, e depois nós vamos fazer uma outra coluna, outro dia, numa segunda-feira, às 18h45, sobre o bloco C. Estas informações, elas serão dispostas desta forma. Mas quando começa? Janeiro de 2020. Para todos os contribuintes? Não. Para aqueles contribuintes que os estados regulamentarem. Ah, então em São Paulo vai cair a CAT 42, a antiga CAT 17, CAT, né? Vão cair? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu espero que a Cefaz de São Paulo faça isso, porque agora há mecanismo suficiente para, com o registro de inventário H010, como a gente já conhecia, e agora vem o 020 que a gente já conhecia, e agora vem o H030 com as informações que a gente precisa para fazer a complementação ou ressarcimento e restituição do ICMS-ST. E aí, diz aqui, este registro é obrigatório, uma coisinha do chá, este registro é obrigatório, o registro H030, este registro é obrigatório quando o campo motivo do inventário for 06, conforme a legislação definida pela UF de domicílio do contribuinte. Então, cada UF vai definir isto. Tá bem? Aline Fátima Yessen, que está com a gente aqui. Entrou com a gente aqui. A Carla Martim também entrou com a gente, tá bom? Então, assim, muda a partir de quando? Muda a partir de janeiro de 20. De janeiro de 2020. Muda para todos os contribuintes? Bom, primeiro, precisa ter ICMS-ST. Segundo, a unidade federada precisa regulamentar, ou seja, instruir, normatizar que a forma pela qual o contribuinte vai poder fazer o ressarcimento, restituição ou complementação será pelo mecanismo do layout 14 da FD ICMS-PI, que entra quando? A partir de janeiro de 2020. Então, mas o Estado não publicou até dezembro e aí já entramos em janeiro.
Ele pode publicar em março? Pode publicar em março dizendo, olha, a partir de março de 2020, vamos poder fazer desta forma. Ok? Mas é necessário que ele faça essa manifestação até janeiro? Não, não necessariamente ele tenha que fazer dessa forma. Mas nós operadores do direito tributário, nós operadores da apuração tributária, nós analistas tributários, nós contadores, nós informatas, nós advogados, nós sociedade em geral, clamamos que todas as UFs, todos os secretários de Fazenda, todas as administrações tributárias façam desta forma e revoguem as disposições em contrário. Por exemplo, em São Paulo tem CAT para fazer isso. Em Santa Catarina tem a DRCST. No Rio Grande do Sul tem um arquivo específico da IN, não me lembro qual é o número. Então, assim, não inventem mais maluquices, pelo amor de Deus. Utilizem esta forma de fazer. Registros da EFD, C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815, C870 e o registro CH0, estou enrolado aqui, H030. Ponto. Por quê? Porque o H030 tem as informações de ICMS-ST que compuseram a entrada, incorporados no estoque e que posteriormente terão, pela média, o valor a ser restituído. Então, tá tudo colocado de forma... Elisângela Reis, boa noite, tudo bem? Nossa aluna lá do Pará, né, de Belém do Pará. Então, assim, já está estabelecido como se faz. E é desta forma, por favor, autoridades tributárias no país, do âmbito do ICMS, não usem outra coisa, usem esta, por favor. Porque é horrível para o contribuinte ter que ficar cumprindo a obrigação local, a obrigação nacional, a obrigação desse jeito, daquele jeito. Um controla estoque por unidade, o outro controla unidade pela média, o outro é específico e assim por diante. Então, por favor, autoridades tributárias, não inventem outra coisa e adotem o modelo nacional, porque é muito mais barato para o contribuinte, é muito mais seguro para o contribuinte, os sistemas já estarão preparados para trabalhar desta forma, tá bem? Então, este é o nosso amigo Bloco H. Para quem está chegando agora como a Tati Merlato, esta é uma coluna ao vivo, já respondemos algumas perguntas, alguns comentários aqui. Não sei se alguém tem mais algum comentário, algum questionamento para ser feito. E dizem que eu sou muito explicadinho, né? Eu digo, pô, o pessoal não faz perguntas, né? Mas é que tu explica bem explicadinho, né? E aí o pessoal não quer nem fazer pergunta aqui. Mas eu adoro uma pergunta, adoro uma pergunta. Amo quando me questionam aqui. Aqui na sala de aula, nos colegas de trabalho, enfim, quando o pessoal me instiga a pensar e exercitar mais um pouco a pesquisa, o conhecimento e atrás de informação. Tá? Mas eu queria deixar aqui para vocês essa informação. Então, assim, vai mudar a partir de janeiro de 2020. Não é compulsório para que todos os contribuintes sujeitos a ST tenham que fazer alguma coisa, mas precisam ao menos se preparar, porque imagina que saia no dia 30 de dezembro, sei lá que dia cai dia 30 de dezembro, vamos ver aqui. Dia 30 de dezembro, estou indo para trás, vamos lá, dia 30 de dezembro de 2019, é uma terça-feira, vamos supor, dia 31 de dezembro, uma terça-feira, a gente recebe a notícia de que um determinado estado regulamentou o uso do layout 14 utilizando os novos registros da informação de ICMS-ST. Não vai dar para janeiro.
Concordamos? Porque a gente tem posição de inventário, não é só sistema, não é só adaptar, ir lá e criar os registros, e de onde a gente tira as informações. E que informações, com que temporalidade, né? Então, assim, é uma boa todo mundo se preparar. No mínimo, se preparar. Né? No mínimo, saber o que precisa mudar. No mínimo, o que precisa atender. Esta é a minha recomendação. Claro que todo mundo tem o livre-arbítrio e é bom que todo mundo tenha o seu livre-arbítrio e todo mundo seja dono do seu nariz para fazer do jeito que quiser. Mas eu proponho para todos os nossos clientes aqui da Decision e para todas as pessoas com quem eu me relaciono, inclusive com vocês aqui de forma remota, que pensem no assunto, porque é muito complicado a gente atender algumas coisas de última hora. Concordamos? Então, fica aí a dica. Nazaré Silva acabou de entrar aqui para receber o meu tradicional boa noite. Eu espero que vocês tenham uma semana iluminada, com muita saúde, com muita disposição para enfrentar as nossas lidas diárias e também para aproveitar aquelas oportunidades que surgem todos os dias na nossa vida, né? Colocando força na nossa empreitada diária para aproveitar as oportunidades para a gente poder ajudar as outras pessoas e também para fazer o bem, né? Para colocar mais alegria na vida do outro e principalmente exercitar a tolerância com a visão do outro, né? A gente poder se colocar no lugar do outro e fazer aquela reflexão de que como eu gostaria de ser o interlocutor dessa pessoa, né? Então, acho que isso é uma boa prática para todo mundo, né? O Plínio Arruda acabou de entrar aqui, a gente está se despedindo, Plínio, mas não sem antes responder para o Jean Marco Martini. Existe a esperança, a possibilidade do governo sinalizar a simplificação dos SPEDs, FDI, ICMS, PI, contribuições na mesma linha do E-Social? Jean, o que eu vou poder te dizer? A gente falou aqui já sobre simplificação, a gente já falou aqui sobre reforma tributária, né? Então, o que eu posso te dizer é aquilo que eu sei. Eu acredito que os governos, porque isso depende não só do governo federal, depende dos governos estaduais e depende disso por convênio, né? Então, assim, é bastante provável que tenhamos simplificação, sim, né? Se busca isso há muito tempo. Eu, inclusive, falei numa coluna, tenho falado, né? A gente fez uma campanha de simplificação de fato desde 2017 na busca da simplificação. Não acredito que haja alguma coisa tão radical como no E-Social de colocar, antes da reforma tributária, depois da reforma tributária é outra história, mas antes da reforma tributária de fazer uma paralisação para fazer uma simplificação. Não acredito nisso, não acredito nisso. Mas também não tenho bola de cristal. Tá bem, Gemarco? Eu acredito que vamos ter simplificação, sim, mas por conta da reforma tributária, com um tributo mais simples de ser apurado e, portanto, alguma simplificação a gente vai ter no nosso trabalho do dia a dia aí dos analistas tributários, ok? Já vi que tu curtiu, então tá bom, é porque a resposta foi boa, não é isso? Débora Zanata, nossa colega aqui da Decision Haiti, acabou de entrar aqui conosco. Que bom que temos audiência e eu peço novamente para todo mundo que compartilhem, curtam e compartilhem. Essas informações que a gente coloca aqui para vocês, elas têm sentido se não ficar restrita a essas centenas de pessoas que estão aqui neste momento. É muito mais legal se a gente conseguir levar para os nossos colegas, para nossos colegas, para outras pessoas que não estão nos assistindo neste momento, tá bom? Então, meu pedido de que compartilhem essas informações com mais pessoas, levando a informação que a gente julga ser de qualidade para mais pessoas, ajudando outras pessoas nas suas tarefas do dia a dia.
ok? Um beijo enorme para todo mundo e uma semana arrasadora de realizações, tá bom? Beijão e até a próxima semana.